Bom dia a todos. Vamos começar aqui o nosso webinar com o tema do Covid, mas como que as culturas diferentes estão reagindo ao Covid. Né? Provavelmente nós temos muita gente que nos conhece, fizemos convites diretos, mas para quem não nos conhece, nós somos Jussara e Fernando, e somos brasileiros, moramos na Holanda. E no meu caso, eu sou psicóloga e trabalho há muitos anos com diferenças culturais, treinamento, recursos humanos em geral, e mais especificamente com o tema de cultura já fazem uns 15, 18 anos. E atualmente tentando juntar a minha questão de arte junto com o conhecimento de cultura. E aqui o Fernando. Bom, eu sou o Fernando Lanzer, consultor de empresas há uns 15 anos. Antes disso, fui diretor de recursos humanos de diferentes bancos no Brasil por 28 anos. Vamos começar, então. Nosso programa de hoje é abordar 6 tipos de cultura, 6 estratégias contra o Covid-19. E com um foco especial na China, na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda e no Brasil. E antes que a gente comece, nós queremos dizer algumas coisas. Uma é que nenhuma cultura é melhor do que outra, né? Elas têm estilos diferentes, mas são equivalentes. E que a cultura não explica tudo. Né? Então, tem muita coisa, a gente tem que considerar a história, a geografia, a economia, enfim, tantos outros fatores que fazem um país. Né? E, ao mesmo tempo, vai ser para nós um desafio de falar sobre estilos de cultura e culturas diferentes em tão pouco tempo. Então, vai ser muito resumido. Né? Nós vamos resumir a complexidade. Então, nós trabalhamos com um modelo de Hal Wursten, um colega nosso aqui da Holanda, e que ele identificou basicamente 6 tipos de cultura. O primeiro tipo de cultura é o que ele chama de cultura de competição. São aquelas culturas em que existe sempre 2 ideias que se opõem e do choque dessas 2 ideias sai alguma coisa positiva. Essa cultura de competição é típica das culturas anglo-saxônicas, como os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, são todas culturas de competição. O segundo tipo de cultura é o que a gente chama de cultura de engrenagem. Na cultura de engrenagem, o pressuposto básico é de que o mundo precisa de organização. Então, as pessoas precisam organizar as coisas para que funcione o mundo como se fosse uma engrenagem. Cada um fazendo o seu papel de acordo com um plano, com uma estrutura, para que tudo funcione como uma engrenagem bem lubrificada. E as culturas que se encaixam nesse tipo são as culturas germânicas, como a Alemanha, a Áustria, a Suíça, são culturas de engrenagem. O terceiro tipo é o que a gente chama de cultura de rede. A cultura de rede é uma cultura em que o pressuposto básico é que todas as pessoas são iguais, elas são equivalentes, mas elas têm interesses diferentes, cada uma puxa para um lado. Então, é importante negociar constantemente o que se pode fazer em conjunto, cada um conseguindo lutar pelo seu interesse individual, mas, ao mesmo tempo, cedendo alguma coisa para que todos possam viver em comum numa espécie de consenso. Essa cultura de rede é típica da Holanda e de todas as culturas escandinavas, como a Suécia, a Finlândia, a Noruega e a Dinamarca. Bom, e aí, seguindo com os outros estilos, a pirâmide é um outro estilo. Grande parte, a maior parte dos países do mundo são tipo pirâmide, onde existe uma hierarquia bem definida, né? E onde também o relacionamento e o funcionamento de grupos é muito importante. Né? Isso é bem típico
dos países da América Latina, o Brasil está aí também, dos países africanos, a maior parte deles, e o Oriente Médio. Né? O outro tipo é o tipo que nós chamamos de sistema solar, tá? O que significa assim que é uma cultura que é também hierárquica. Tá? Então, essas três de baixo são culturas muito hierárquicas. Mas, então, esse é hierárquico, mas a questão de grupo é secundária, é mais importante a questão do indivíduo, da opinião própria, de ter autonomia. Então, muito que acontece no sistema solar são culturas onde se respeita o chefe na frente dele e depois se vai, faz o plano individual, faz o que está na sua própria cabeça. Né? Então, muito típico da França, da Espanha e da Itália, o norte da Itália, basicamente, que a gente vê que a Itália tem mais de uma cultura funcionando lá. O outro, então, o outro estilo é o família, e o família é também hierárquico, também voltado para o relacionamento, questões que, então, são muito parecidas com a do Brasil, mas são países também onde existe muita flexibilidade em nome do longo prazo. Então, o longo prazo é importante, nada acontece realmente assim, com ações rápidas que não seja visto do longo prazo. E estes são países, basicamente, vários países da Ásia, como a China, a Indonésia, como a Vietnã, a Índia, enfim. Tá? Nós vamos começar, isso é uma explicação rápida, e agora nós vamos ter assim, uma explicação um pouco mais detalhada. Então, nós vamos começar justamente com a China. Tá? Foi onde começou o vírus. Foi onde começou o vírus, vamos começar com ela. Bom, então, o que vem em primeiro lugar na cultura chinesa são os relacionamentos. É importante considerar isso, inclusive, assim, quando se vai para a China para fazer negócios, não adianta fazer a reunião, o tempo exato das reuniões. É importante ter tempo antes, tempo depois, desenvolver um relacionamento de longo prazo e desenvolver confiança. Tá? E, ao mesmo tempo, como a gente já tinha falado, é um país muito hierárquico, tá? E tem as muitas verdades. É totalmente relativo. Então, as situações, elas são relativas. É um país onde existe muita flexibilidade e esse relativismo está em nome das muitas verdades, até então aí também pelo confucionismo e toda a história da China. E isso também, o relativismo está a serviço do longo prazo. Tá? Então, o mais importante é a meta daqui a 30 anos. O que a gente vai fazer agora pode mudar, pode ser revisto, desde que a gente mantenha a visão de longo prazo e a meta de longo prazo. Tá? Então, nós vamos ver agora, o Fernando vai falar um pouco de como é que essas características funcionaram em relação ao Covid. Uma característica das culturas hierárquicas é uma tendência a esconder as más notícias, porque as pessoas têm muito medo da autoridade. Então, a ideia é esconder a más notícia do seu chefe, porque o seu chefe é visto como um ser com poder de vida e morte. E o que aconteceu com o vírus? Quando começou em Wuhan, as autoridades locais, o prefeito local, achavam que não podia ser tão sério, não podia ser tão ruim quanto aquele médico que inicialmente identificou estava dizendo. E então eles esconderam a situação do mundo e esconderam do governo central e fizeram inclusive o cara se retratar e ele foi detido para depor e foi acusado de estar semeando pânico, né, entre a população. Só que depois de algumas tentativas, outros colegas dele também vieram dizer a mesma coisa e alguns desses colegas tinham um relacionamento com pessoas no governo central e passaram a informação para o governo central de que a situação era, na verdade, mais grave do que estavam dizendo. Aí entrou justamente a autocracia. O governo central mandou uma pessoa lá para verificar a situação em loco, e essa pessoa chegou à conclusão de que o prefeito estava metendo os pés pelas mãos, estava escondendo as más notícias e demitiu imediatamente o prefeito e os seus secretários, assessores, e decretaram uma intervenção na prefeitura. O governo central nomeou um novo prefeito, né? E aí
passaram a fazer o fechamento, não é, da cidade e o isolamento total. Então, funcionou a autocracia e as pessoas obedeceram, porque faz parte da cultura hierárquica da China de obedecer efetivamente à autoridade. Na época, foi comentado no mundo inteiro que o isolamento que a China havia decretado para Wuhan era draconiano, que era exagerado, e que aquilo só podia acontecer na China, porque a China era um governo autocrático, etc, etc. Mas, na verdade, as queixas em relação a isso partiram principalmente dos países mais igualitários, que são avessos à hierarquia, né? Os chineses, então, aplicaram o isolamento, fecharam Wuhan, aplicaram essas regras sob medida para a situação de Wuhan, porque no resto do país chegaram à conclusão que não era necessário fazer, né? E o que se viu foram assim vários mutirões que surgiram. As pessoas começaram a se ajudar, porque é uma cultura muito coletivista, né? As pessoas em Wuhan começaram a se ajudar e surgiram voluntários do país inteiro para ajudar Wuhan. Eles foram para lá voluntariamente para ajudar, sabendo que, como havia o isolamento, eles não poderiam sair de Wuhan depois de entrar. Uma vez entrando na cidade, só poderiam sair quando o governo central autocraticamente decidisse levantar o isolamento, o que só aconteceu 3 meses depois. Tudo isso foi viável na China porque na cultura chinesa existe uma disposição ao sacrifício pessoal em nome do longo prazo. Então, isso foi viável na China por causa dessa disposição ao sacrifício pessoal. Naquela época, se achava que nenhum outro país seria capaz de fazer isolamento. Bom, o próximo país que nós vamos ver é a Itália, não é? Na Itália, então, se vocês lembram a figura do sistema solar, né? Existe um conflito entre a hierarquia e as opiniões individuais. Então, assim, existe um respeito pelo chefe, existe uma determinação de cima para baixo. Então, são países também, a Itália também é um país onde as decisões são tomadas de cima para baixo, mais ou menos como no Brasil. Mas a obediência é que não é igual, porque as opiniões individuais são muito, muito importantes e as pessoas preferem fazer as coisas que elas acreditam. Então, elas podem até concordar com a chefia, mas na hora H vai fazer aquilo que tem no seu próprio plano individual, né? A sua intenção do que iria fazer. Tem um paradoxo, né? Porque tem autocracia e desobediência. Enquanto que na China tem autocracia e obediência. E o pensamento mágico, no sentido de que é uma cultura também que se preocupa em ter uma questão de segurança, e a segurança muitas vezes vem através ou da legislação excessiva, ou através do pensamento mágico, da superstição, ou até através dos dois, como a gente vai ver que é o caso do Brasil. E a religião. Né? E a religião. Então. Né? E um outro aspecto que é importante, que no caso do Covid fez diferença, é a bela figura, ou seja, na cultura italiana, a figura bonita, né? O cuidado, com a maneira como você se expressa, a maneira como você se apresenta, a maneira como você lida com os outros, é muito importante. Né? A aparência. Né? A aparência toda. E o aspecto burocrático, a gente vai ver como ele interferiu. A burocracia na Itália é intensa, é até maior do que a gente vê no Brasil, e no caso do Covid foi fundamental na situação difícil que a Itália passou e está passando. Quando o Covid chegou na Itália, porque da China ele chegou na Itália, houve logo um conflito entre o governo central e o governo local das prefeituras e das províncias do norte da Itália, porque o Covid chegou lá quando era temporada de esqui. Então, as cidadezinhas estavam lotadas de turistas que tinham ido esquiar. O governo central queria fechar as fronteiras e queria mandar todo mundo embora, e os prefeitos locais diziam, não, mas vai acabar justamente com a maior fonte de renda
Que é o turismo. Que é o turismo nessa época, não é, do inverno lá. Então, isso já fez com que houvesse uma demora para que se chegasse finalmente a implantar um isolamento. Inicialmente, o pessoal local dizendo, isso é exagero, não precisa, o problema não é tão sério assim. E essa atitude, essa regra não se aplica a mim, que é o individualismo, a opinião individual. E a desobediência. E a desobediência. Existe uma regra, mas para mim não se aplica. Quer dizer, vocês querem fechar? Fechem todo mundo, menos a minha cidadezinha aqui. Né? Fechem os hotéis, mas não fechem o meu hotel, não fechem o meu restaurante, porque a mim essa regra não aplica. Isso tudo fez com que demorasse a se tomar as medidas necessárias para combater o vírus. Havia também, no meio dessa discussão, uma esperança pela cura milagrosa. Né? Aí entrou a religião do italiano, de, não, mas se a gente rezar com muita fé, isso não vai nos afetar. Né? E isso também ajudou a disseminar o vírus, porque não se fazia nada a não ser rezar. Né? Depois, o caso da bela figura é que a máscara me deixa feio. Né? Então, inicialmente, ninguém queria usar máscara. Hoje em dia, todo mundo na Itália está usando máscara, né? Mas, inicialmente, as pessoas rejeitavam o uso da máscara porque aquilo afetava a aparência. Né? E, no meio disso tudo, a burocracia atrapalhou porque houve uma demora, de novo, em coordenar quem determina o quê, se isso compete à legislação local da prefeitura, ou se isso cai na autoridade da província, ou se isso vem do governo federal. Os procedimentos italianos muitas vezes são antiquados e isso também provocou atraso na implantação de medidas contra o Covid. Indo então para o próximo país, Estados Unidos. Se vocês lembram, um anglo-saxão, então faz parte da cultura de competição. Né? Nessas culturas existem, então, elas são culturas menos hierárquicas do que, por exemplo, no Brasil, e do que grande parte dos países do mundo. E existe, então, uma necessidade muito grande de autonomia, de independência e de liberdade, de freedom. Né? E a liberdade é a liberdade para competir e para confrontar. Na cultura, por exemplo, americana, existe essa questão sempre de competir e sempre tem o winner e o loser, né? Aquele que ganhou, aquele que perdeu, aquele que ganhou merece tudo, né? O loser sempre fica meio de lado. Né? E nessa confrontação, a ideia também é assim, que exista uma competição fair, leal, né? Leal entre duas partes. Então, as regras do jogo elas precisam ser muito claras para facilitar que todo mundo possa ter uma competição leal. Né? E aí, então, também o desempenho é muito importante, quer dizer, todo mundo já deve saber que resultado e destaque são coisas muito importantes nos Estados Unidos, na cultura americana. Né? Voltado para resultado e voltado também para a ação. Né? As coisas são um pouco planejamento, são mais de curto prazo, o planejamento é mais de curto prazo, e o viés é um viés proativo, então é uma cultura que parte principalmente da prática para a teoria. A teoria vem em segundo plano, o mais importante é a prática. Então existe um viés muito grande para a ação, para sair fazendo alguma coisa. Atira primeiro e faz pergunta depois. E faz pergunta depois, né? O que eles estão lidando tanto com esses problemas da polícia de atirar primeiro, né? O que isso influiu na estratégia do Covid? Inicialmente, a autoconfiança americana fez com que se pensasse que, bom, mas esse problema está lá do outro lado do mundo e não vai chegar aqui. Quando chegar aqui, nós saberemos lidar melhor do que os outros com ele, então não precisamos nos preocupar. Quando o problema chegou e se começou a discutir o isolamento, surgiu também a desobediência, porque o americano não gosta de ser mandado a fazer qualquer coisa. Então, logo surgiu uma polarização entre os governadores e o presidente. Tá? Nesse caso, se os governadores então diziam precisa isolar, o presidente dizia não precisa isolar. Tá? E
faz parte da cultura americana a polarização, a confrontação, e foi isso que se viu muito lá. As ações foram rápidas, porque existe um viés para a ação, mas as ações foram descoordenadas. E as ações rápidas eram alguns achando que devia fazer isolamento e outros achando que não, uns dizendo que precisa usar máscara, outros dizendo que não, e muita discussão, inclusive com muitas vezes os governos locais culpando o governo federal por ação ou por inação, e o governo federal fazendo a mesma coisa, culpando os governadores e prefeitos por ação ou por inação. Nessa cultura também é uma cultura muito descentralizada. Então, também, cada estado é autônomo, né? Então, podia determinar como gostaria de fazer para lidar com o Covid. Não houve, assim, uma ação central, né, definida pelo governo central. E o americano médio ele tem um apetite de risco razoável. Então, lá pelas tantas, a coisa se reduziu ao seguinte: bom, eu não estou preocupado com o vírus, então eu vou sair, eu vou correr o risco. O risco é meu, eu que sei de mim. Quem é o governo para dizer que eu não posso sair, para me limitar na minha liberdade? Então, é o que deu tanto de saída de protestos e coisas sem se preocupar com o risco. Próximo. Bom, Alemanha. Né? A Alemanha é o exemplo da cultura que a gente, naquela imagem lá, lembrando, a imagem da máquina, da engrenagem azeitada. Né? Então, é uma cultura onde existe, a primeira questão importante é ordem, estrutura. Né? Então, existe a hierarquia baixa, né? Existe muita disposição para fazer o trabalho de forma autônoma, né? Independente, mas é importante que haja regras claras e que se tenha disciplina para lidar com tudo que o trabalho exige. Né? Então, por isso o planejamento também é muito, muito grande, né? Tudo é manualizado, né? E as pessoas trabalham, então, em cima, não precisam ter um chefe que está em cima do ombro delas, mas precisam ter a orientação geral e as regras. Né? Então, a regra também é muito, muito importante. É uma cultura, então, que também valoriza muito o especialista. Né? Aquele que tem a palavra final, às vezes não é o chefe, mas é o especialista. Né? Então, vamos ver como é que isso aconteceu com o Covid. Então, a primeira coisa que surge é escutem o cientista, né? Ou a cientista. Quando surgiu a ideia de que o Covid existia e que poderia chegar na Alemanha, antes mesmo do Covid chegar, de ter o primeiro caso, começaram os cientistas a se reunir e a planejar o que fazer, junto com o governo, porque o governo também dá muito valor aos cientistas. Então, organizaram ações, né, que foram coordenadas e houve um planejamento e ações precoces. Eles já começaram a planejar como fazer testagem em massa, qual seria a estratégia, antes mesmo de terem os primeiros casos identificados. Isso tudo ajudou muito na execução da estratégia depois, porque já havia um planejamento, e quando o governo determinou que deveria haver isolamento, as pessoas, como são muito disciplinadas, elas seguiram a estratégia. Elas seguiram a estratégia sem problema. E havia também uma estrutura hospitalar já instalada previamente, que era de boa qualidade, que faz parte da cultura alemã de procurar evitar a incerteza através da organização, da estruturação. Então, já havia uma estrutura hospitalar de primeiro nível capaz de absorver os casos de Covid. Então, vamos à Holanda agora. A Holanda é um dos países de rede, junto com os nórdicos. Tá? Então, também é uma cultura igualitária, tá? Onde a autonomia é muito importante também, ter opiniões individuais é muito importante. E
mais do que igualitário, tem aí um conceito que o nosso amigo Fernandinho aqui desenvolveu, que é de equivalência, ou seja, na cultura holandesa não se acredita que as pessoas sejam todas iguais, se acredita que as pessoas são diferentes e se valoriza a diferença, mas elas são ao mesmo tempo diferentes e são equivalentes no sentido de que elas merecem o mesmo respeito e elas têm os mesmos direitos, mesmo que elas sejam diferentes. E também é uma cultura, o rede é nesse sentido assim de que as pessoas são diferentes, elas têm opiniões e elas devem expressar as suas opiniões. Então, quando se discute qualquer assunto ou uma situação de trabalho, todo mundo que por acaso deva estar envolvido com essa situação precisa estar na discussão. Então, as discussões são longas e não se sai da discussão sem ter o consenso. Isso não significa também que a discussão vai trazer logo um resultado. Ela pode ser intensa, ela pode ser longa, ela pode ser demorada, mas a discussão é o mais importante, desde que todos que deveriam ter uma opinião estejam ali presentes, podendo expressar a sua Existe muita opinião. Inclusão. Né? Muita inclusão, E o consenso também, ele considera tanto a opinião que se a própria pessoa que está ali fez parte do consenso, nós concluímos alguma coisa, vamos numa determinada direção, mas se uma das pessoas mudar de ideia, chegar amanhã e disser, olha, aquilo que eu estava pensando, eu repensei, acho que não é bem assim, se reabre a discussão. Na contrapartida, esse tempo que é mais prolongado para conseguir o consenso, na implantação, em geral, é mais rápido, né? Porque as pessoas se sentem engajadas. Então, não só é mais rápido implantar, quando uma decisão é tomada, mas também as pessoas ficam engajadas em fazer a coisa acontecer. Né? Um outro aspecto importante da cultura holandesa é o trabalho é importante, até mais do que o relacionamento, mas a qualidade de vida vem em primeiro lugar. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vivo, né? Eu não vivo para o trabalho, eu trabalho para viver. Né? Então, vivo bem, quero ter a minha qualidade de vida. Né? Vamos ver, então, um pouco, a Fernanda vai falar de como é que isso impactou na questão do Covid. Então, houve inicialmente uma demora em adotar uma estratégia por causa dessa característica cultural da discussão. Consenso. Houve muita discussão em torno de qual estratégia adotar. E, inicialmente, se decidiu não fazer o isolamento horizontal, mas isolar apenas os mais idosos, né? E aqueles que tinham problemas de saúde pré-existentes. Só que lá pelas tantas se viu que isso iria provocar um número grande de mortes, então se decidiu mudar de estratégia e partir para o isolamento geral. Só que isso exigiu, de novo, novas discussões. E essas discussões todas fizeram com que a Holanda só começasse a implantar isolamento em meados de março. Dia 11 de março. E mesmo assim, resolveu fazer isso em fases. Então, no início, foram algumas medidas, mas não foi um isolamento total. Outras medidas foram decididas para começarem a acontecer a partir de abril. Então, isso tudo demorou. E porque é uma cultura também igualitária, né? Não houve uma decisão de cima para baixo, todo mundo tem que fazer. As pessoas podiam fechar a sua loja se quisesse. Né? Porque cada vez que o governo tenta impor alguma coisa, do ponto de vista hierárquico, existe pela cultura uma desobediência natural. O holandês detesta a hierarquia, detesta ser mandado. Detesta ser mandado. Então, até por isso, o governo chegou à conclusão de que não poderia mandar fazer, mas só poderia recomendar. E se delegou a execução das medidas para as prefeituras. Então, o governo chegou a estabelecer, olha, é preciso ficar a 1,5 metro de distância um do outro, quem não fizer isso vai estar sujeito à multa, mas compete às prefeituras zelar pelo cumprimento dessas regras e decidir
localmente se vai haver multa efetivamente ou não, se vão cobrar a multa, se vai ser só advertência, se vão fechar um olho quando as pessoas não estão a 1,5 metro de distância. Isso tudo foi descentralizado para as prefeituras. A única coisa que se decidiu realmente em termos nacionais foi fechar as escolas e isolar os idosos. Tá? E o isolamento, em geral, para as pessoas, ficou como uma coisa voluntária. Cumpre quem quer, cada um tem a sua responsabilidade. Inclusive, o comércio resolveu fechar voluntariamente. E aí, assim, 95% das lojas decidiram fechar, 5% continuaram abertas o tempo todo, mas ficou na responsabilidade de cada um o que fazer diante das recomendações do governo, que não eram ordens, mas eram recomendações. Máscara, por exemplo, a maior parte do holandês não usa, porque não acho que tem a sua opinião própria, não quer usar, não usa. Né? A única definição que foi do governo é que no transporte público é obrigatório. No mais, as pessoas só usam se quiserem. Chegando no Brasil, né? Uma cultura, então, muito hierárquica, como nós todos sabemos e experimentamos na pele, né? Mas onde relacionamentos também são muito importantes, quer dizer, a gente nasce num grupo, tem importância da família, tem importância do grupo de amigos, do grupo de colegas, enfim. Então, os relacionamentos são fundamentais para que as coisas aconteçam no Brasil, né? O Brasil tem também muito a questão do pensamento mágico, quer dizer, a necessidade de se sentir seguro, o brasileiro gosta disso, precisa se sentir seguro, e o pensamento mágico é nesse sentido da superstição e da religião. Né? Então, muitas vezes até o brasileiro vai a mais de uma religião para poder se garantir com todos os deuses. Né? E a nossa legislação também é uma legislação muito detalhada, muito intensa, nem sempre é usada, mas pelo menos as pessoas têm a segurança de que a legislação está lá, talvez possa, na hora que eu precisar, ela está ali. Tá? O brasileiro a cultura brasileira tem uma necessidade de juntar o útil ao agradável, quer dizer, o trabalho, a gente trabalha muito diferente do que às vezes outras culturas pensam do brasileiro, quer dizer, a gente trabalha duro, mas também se diverte bastante. Né? Duas outras importantes características da nossa cultura é a flexibilidade, o jeitinho brasileiro para conseguir as coisas, não é? E usar também a criatividade que está aí muito junto com essa flexibilização, né? Como é que a gente usa, como é que a gente consegue uma situação nova, como é que a gente consegue dar um nó em pingo d'água para solucionar uma determinada situação. E o humor, né? Também é uma característica nossa para liberar um pouco da pressão, né, e da tensão. Então, o humor eu nem preciso dizer muito. Bom, em termos do coronavírus, no que começaram a surgir os problemas, as pessoas se voltaram para um salvador da pátria, né? Alguém no topo da hierarquia, que pode ser o presidente, ou o governador, ou o prefeito, mas alguém em cima é que poderá nos salvar nessa situação. E o que se viu é que quem está nessa posição lá em cima tem muita dificuldade em delegar. Então, se estabeleceu uma discussão, um conflito entre o presidente e os governadores, entre os governadores e os prefeitos, sendo que o presidente tem dificuldade em delegar, mas não é só culpa dele, a cultura faz parte disso. Os governadores têm dificuldade em delegar para os prefeitos e assim por diante. Então, isso são características da nossa cultura. E logo houve uma politização e o conflito entre grupos. A característica das culturas como a brasileira justamente é que os grupos lutam uns contra os outros. E aí ficou uma coisa política. Então, no fim, não, as pessoas chegavam a esquecer do vírus. Né? E você é a favor do presidente ou é contra o presidente? Você é a favor do governador ou é contra o governador? E os grupos começaram a discutir por política, deixando até o vírus de lado. Felizmente, ao mesmo tempo, se viram muitas ações comunitárias
Tá? Então, independente dessa politização, algumas ações aconteceram nas favelas, por exemplo, em que a comunidade decidiu fazer isolamento, a comunidade decidiu implantar um toque de recolher, independente do que o prefeito ou do que o governador estava dizendo. Até as gangues, né, Sim. foram mais conscientes e fizeram um toque de recolher em algumas favelas no Rio, pelo menos a gente soube disso. Né? Houve improvisação de soluções, né? Essas a criatividade brasileira funcionando. E muita fé, né? O problema é que lá pelas tantas as pessoas tinham simplesmente a crença de que se você rezar com bastante força, o vírus vai embora, ou o vírus não vai me pegar, ou se eu tiver um santo forte, né, isso me livra do vírus. Essa semana até recebi um WhatsApp onde circulava uma coisa assim: vamos parar de chamar Covid-19 e chamar Convida-20, porque se a gente tiver muita fé, isso vai resolver e vai parar o Covid. Que é importante as pessoas terem fé, né? Isso é uma forma que ajuda elas a lidarem com a situação. Né? Só que não é isso que vai resolver sozinho. Né? O vírus não sabe disso, né? Mas então começou a haver uma discussão também pela cura milagrosa. Então toda a discussão em torno da cloroquina é simplesmente por ter algum remédio. O brasileiro tem a necessidade de ter uma solução milagrosa para o vírus. E se não é a cloroquina, então que seja o Anita, né, que foi divulgado pelo ministro da Tecnologia como uma possível solução. As pessoas querem uma cura milagrosa, qualquer que seja ela. E, no meio disso tudo, o brasileiro continua mantendo o seu bom humor e fazendo piadas até sobre a tragédia. Né? E eu vou encerrar aqui com uma imagem que surgiu logo quando o Ministério da Saúde decidiu não divulgar mais todos os dados que estava divulgando regularmente, né? E logo surgiu essa fotografia na rede. O Ministério da Saúde virou o Mistério da Saúde, porque os dados começaram a ser escondidos da população. Então, nós vamos ver agora as perguntas. Façam, por favor, as perguntas pelo chat, tá? Para referência de vocês, eu vou deixar na tela aqui o gráfico. As imagens, né? As imagens ajudam a lembrar. Para servir de referência. Uma delas que eu vi é que a estratégia da Holanda funcionou ou não, ou até que ponto. Né? Bom, está funcionando porque conseguiu que a curva parasse, agora está descendo, e agora o nosso número de mortos é bem pequeno, está abaixo de 10, né? Por dia. Né? Mas já esteve em 600, 700. Então, assim, está funcionando. Na minha opinião, poderia funcionar melhor se houvesse mais disciplina, né? do holandês aqui, ou uma consciência maior, talvez, aí, para usar máscara, para usar luva, né? Para fazer esse cuidado. Às vezes, aqui, quando há um sol, um dia bonito, vai todo mundo para o parque, enchem os parques, a polícia tem que meio que intervir, né? Então, está funcionando, na prática os números estão mostrando, mas eu acho que podia ter funcionado melhor, ou talvez esses números que a gente tem agora poderiam ser vistos mais cedo. O número de mortes por milhão, comparando justamente países que têm o mesmo estilo de cultura, cultura de rede. E o que a gente vê é que a Suécia e a Holanda tiveram, em proporção às suas populações, um número muito maior de mortos do que, por exemplo, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia e a Islândia. Ou seja, a estratégia da Holanda funcionou até certo ponto, porque não funcionou tão bem quanto a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia e a Islândia. Foi um pouquinho melhor que a da Suécia, né? Porque, na prática, o que a Holanda acabou fazendo é uma espécie de isolamento meia-boca, porque o povo não se isolou efetivamente na Holanda. Na Dinamarca, na Noruega e na Finlândia, as pessoas praticaram um isolamento mais rigoroso. Tá? Por outro lado,
se a gente olhar os números de países próximos, como a Bélgica, que é encostada, né, na Holanda, a Bélgica, na verdade, tem mais do que o dobro de mortos por 1 milhão de habitantes, em comparação com a Holanda. Então, a estratégia da Holanda funcionou. Comparado com a Bélgica, funcionou muito bem. Comparado com a Dinamarca, podia ser bem melhor do que foi. Isso, deixa aí um pouquinho, querido, porque essa aqui resolve a questão da PAT, que é, mesmo considerando as diferenças de cada cultura, qual é a estratégia que está parecendo ser mais eficaz? Bom, de novo, não é que uma cultura seja melhor que outra, mas em determinadas situações, determinadas características da cultura podem ajudar a resolver uma situação de uma forma mais eficaz, que é o caso que a gente está vendo aqui das culturas da máquina azeitada, né? Então, aqui a gente está vendo o exemplo da Alemanha e da Áustria, né? O curioso desse gráfico é que os 4 países de cima que tiveram os piores indicadores são todos culturas do tipo sistema solar, enquanto que os 2 de baixo tiveram os melhores resultados, os 2 são culturas de engrenagem. Então, dá para dizer que tem uma influência da cultura nessa questão específica de como lidar com o Covid, o que não significa que a Áustria tem uma cultura melhor do que a da Bélgica. Depende do que você considera que é importante numa cultura, né? A comida na Bélgica e o chocolate, por exemplo, são muito melhores do que os da Áustria, né? Mas para lidar com o Covid, a cultura da Alemanha e da Áustria foram mais eficazes do que a cultura da Bélgica. O que aconteceu em Portugal é que Portugal tem um indicador que é o controle da incerteza, e é um indicador que em Portugal é muito mais elevado. Tá? É muito mais elevado. E em Portugal, então, houve um susto muito grande com o início do vírus e o isolamento foi decretado no que surgiram os primeiros sinais de vírus em Portugal. E lá não houve essa polêmica política que houve no Brasil. Então, Portugal tem indicadores por 1 milhão de habitantes muito próximos da Alemanha e da Áustria, embora seja uma cultura diferente. Então, mostra também que a cultura não foi o único fator a influir. Né? Foram fatores diferentes. O que funcionou em Portugal foi que o receio da incerteza fez com que as pessoas, em seguida, decretassem um isolamento. Tá? E as pessoas obedeceram à unidade de comando que havia, né? Ou havia uma unidade de comando no governo português. Não houve grande polêmica política em Portugal. Essa é a diferença entre Portugal e Brasil. As culturas são ambas de pirâmide social, mas Portugal tomou a decisão de fazer o isolamento de forma mais severa desde o início e as pessoas obedeceram. E alguém tinha perguntado, não vi bem quem, um país similar ao Brasil, Portugal é um, e Portugal, na Europa, Portugal e Grécia são países do tipo pirâmide. Tinha também anteriormente um comentário da Patrícia, que no Itaú, quando ela fazia entrevistas, de certa forma deixa claro também para as pessoas que sobre aquele aspecto de ser sério, né? Não precisa ser sério no trabalho, dá para se divertir, né? Ou assim, ser divertido não significa não ser sério. Dá para usar um pouco do humor, dá para usar um pouco da espontaneidade, enfim, e que isso agora está virando meio fashion, pelo que eu entendi, na Suíça, né? Virando inovador. Existe uma pergunta também sobre se a situação financeira no país é um fator de diferença. Sem dúvida, como nós dissemos no começo, a cultura só explica 55% das situações. 45% são explicados por outros fatores. Tá? E a situação financeira também influi. Agora, o que a gente deve perguntar é o seguinte: a testagem em massa, por exemplo, ela foi feita na Alemanha. Na Coreia, que são países economicamente muito desenvolvidos. Na Holanda,
também existe uma economia forte, mas se decidiu não fazer testagem em massa. Ah. Tá? Então, aí é a decisão também do país, porque o Brasil é o quê? Hoje é a 8ª economia do mundo. Não está fazendo testagem como deveria. Mas não está fazendo porque não tem dinheiro? Pois é, não é porque não tem dinheiro. Eu acho que não dá para dizer isso em função do orçamento federal, que a essas alturas do campeonato também está sendo todo revisto. Mas numa situação de emergência, haveria condições de adquirir testes em massa muito mais cedo. A decisão no Brasil foi muito mais política do que econômica. É claro que você pode usar a economia como desculpa, tá? Mas foi muito mais uma decisão política do que uma decisão econômica. Vamos ver uma outra pergunta. Como vocês enxergam a quebra de cultura hierárquica com o corona, atingindo a todos horizontalmente? O vírus não respeita a hierarquia, né? Ele não respeita, mas os países continuam, né, hierárquicos. Eu não vejo que isso vá mudar do dia para o outro, de um dia para o outro, porque a cultura ela são valores muito arraigados. Então eles mudam, mas eles demoram a mudar. Né? O que eu veria até é mais a questão assim, atinge todos horizontalmente, mas as respostas não são horizontais, né? Aí entra inclusive a questão econômica, quer dizer, se você pertence a uma classe que é mais abastada, que tem mais condição financeira, tem mais condição financeira de se tratar, talvez, né? Ou de ter acesso a um teste, ou enfim, mas vai ser atingido igual. Nisso sim, isso talvez ajude as pessoas a repensarem um pouco, a refletir sobre a questão hierárquica mesmo, né? E a questão de relacionamento com outras pessoas. Como é que repensar as diferenças sociais. Né? Mas existe um autor que diz que a diferença entre os países é definida pela qualidade das suas elites. Né? Então, quando nós temos, por exemplo, Portugal e Brasil, e comparados, aqui tem um comentário do Ailton, né, dizendo que Portugal foi germânico, né, e que a liderança portuguesa não negou o vírus, pelo contrário, chamou a responsabilidade coletiva. Concorda? Concordo plenamente, exatamente. A diferença também, qual é a diferença? É da qualidade das elites. No caso de Portugal, a hierarquia define que quem tem mais dinheiro, mais poder, tem mais acesso à saúde. Mas, no caso de Portugal, houve um sentimento de solidariedade das lideranças políticas com o país como um todo. Enquanto que em outros países, por exemplo, na Índia, existe um problema muito sério, porque as pessoas mais ricas e em posições de poder, elas têm acesso à medicina, mas existem milhões de outros que não têm acesso à medicina. E o que está acontecendo é que nos países de hierarquia, quem está mais em cima na pirâmide consegue acesso ao sistema de saúde. Quem está embaixo da pirâmide tem mais dificuldade. E aí, então, é que começam a haver os problemas. Quando não existe o acesso. Nos países de baixa hierarquia, o acesso é mais igualitário também. Então, o sistema de saúde é mais acessível para todos dentro daquela cultura. É o que acontece justamente na Holanda e nos escandinavos, e mesmo na própria Alemanha, que não é hierárquica. Tá? Então, o acesso ao sistema de saúde é igual para todo mundo. A extensão territorial teve algum grau de influência e número de habitantes também? Sem dúvida que num país menor, né, como os escandinavos são todos países de população pequena, é mais fácil você administrar. Imagina que para administrar a Holanda são 15, 16 milhões de pessoas, quer dizer, o tamanho de São Paulo. Nem exatamente o grande São Paulo. Por outro lado, a Holanda, que tem a Alemanha, que tem 80 milhões, se saiu melhor do que a Holanda. Então, eu diria que o número de pessoas e a extensão territorial influi, mas a cultura tem uma influência mais forte do que
o tamanho do território e o tamanho da população. Porque, se não fosse assim, então todos os países de menor tamanho, menor população, Estariam saindo bem. deveriam se sair melhor do que, por exemplo, a Alemanha, que tem 80 milhões e tem uma extensão territorial muito maior. Alguém perguntando, como vocês explicam esta nova cultura negativista que rola no Brasil, motivada pela turma do ódio ao PT? Eu diria que é ódio de parte a parte, eu não vejo só ódio ao PT, de parte a parte, né? Mas é realmente uma cultura negativista que eu acho muito triste, porque eu acho que assim como o país está levando como modelo os Estados Unidos, que faz essa briga entre, né, a divisão do país, e o Brasil agora está com a mesma história de se dividir, quando, na verdade, o que a gente devia estar pensando é o que o país precisa, e unir forças, e não assim esse ódio que é desbravado assim a qualquer coisa. Então, antes de se começar a discutir o mérito de uma situação, se discute quem é que está trazendo aquela situação, quem é que está trazendo a fonte, né, a pessoa, ela é do PT ou é a fulanização, né? É PT ou é bolsonarista, enfim, antes de se discutir o mérito, né? Então, isso eu acho realmente é um negativismo, é um problema, mas que eu espero realmente que a gente possa sair daí. É um dos problemas até que a gente tem quando a democracia tem que enfrentar o que ela produz, né? E a gente tem que trabalhar para continuar sendo democrático e produzir resultados melhores. O que acontece é que, justamente numa cultura que valoriza mais o relacionamento, como a cultura do Brasil e todos os de pirâmide social e de família, essa valorização do relacionamento faz com que se discutam as pessoas ao invés das ideias, muito mais. Então, fica essa fulanização. Alguém está pedindo para comentar a Inglaterra, assim, 1 minuto, porque nós já estamos esgotando o tempo, e nós vamos fazer um próximo com outros países, vamos incluir, daí vamos conversar com detalhes sobre Portugal, sobre a Índia, sobre o Japão, sobre a Inglaterra, tá? Então, não sei se tu quer fazer um comentário curtinho. Bom, a Inglaterra está com indicadores muito piores do que o resto da Europa, mas basicamente o problema que aconteceu na Inglaterra é o fato de que o governo decidiu inicialmente que era melhor fazer a imunidade de rebanho, ele demorou para mudar de estratégia, e aí a contaminação já estava muito grande. E na cultura inglesa, o inglês não gosta de ser mandado pelo governo também. Então, houve muita desobediência, continua havendo desobediência na Inglaterra até hoje. Tá? Então, a defesa da liberdade individual está tendo um impacto negativo nesses países de cultura igualitária, porque eles estão pagando um preço pela valorização da liberdade individual. Eles estão tendo mais mortos do que outros países. Nós precisamos encerrar. Alguém está pedindo para incluir no próximo Espanha e França. Nós vamos incluir, aliás, França, mas não dá para incluir todos. Nós vamos seguir fazendo webinars sem custo e, ao mesmo tempo, nós vamos lançar um programa que é mais de formação sobre cultura, diferenças culturais, valores, comparando também valores de alguns países com os do Brasil, mas também entrando em cultura organizacional e entrando em alguns temas que têm a ver com a cultura e que possam ser interessantes para vocês, tipo comunicação intercultural, enfim. E de cada país nós vamos entrar também com algum convidado que possa ser ou daquele país ou mora muito tempo no país, que possa dar também a sua visão sobre a cultura do país. Se vocês quiserem ler mais a respeito, nós temos alguns livros publicados, aqui estão 5 deles em português, nós temos outros livros, mas na língua inglesa. Então, eles estão todos disponíveis na Amazon, para quem tiver interesse. Nossos e-mails. Nossos e-mails, se quiserem fazer algum contato, alguma pergunta específica. E o nosso muito obrigada por nos ouvirem e por estarem aqui com a gente. Até a próxima. Obrigada.
Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado a todos. Fantástico. Obrigado. Obrigada.